Mas primeiro, eu não sou advogado, sou empresário, então não sou doutor. Eu estou aqui para falar do lado do empresário em relação a tudo que a gente tem que cumprir para ter uma empresa em ordem e para atender tudo que o governo exige da gente, que são coisas boas, mas são complexas às vezes. A gente pensa que empreender é simples, mas tem todo o nosso lado aí de adequação, de custo e de preocupações que a gente tem que ter. Então eu vou começar um pouco apresentando o e-book para vocês e depois eu vou entrar nos questionamentos que o empresário tem diante de todos esses regulatórios que a gente tem que cumprir. Tá? Então, primeiro, hoje nós somos uma empresa 100% brasileira. A gente lançou o e-book em 2014. Em 2014 tinha um movimento grande de digital, popularização do acesso à internet, os celulares estavam ficando maiores, os smartphones estavam ganhando cada vez mais força e a gente percebeu que o mercado mundial estava começando a usar cada vez mais audiolivros e a gente não estava vendo isso aqui no Brasil. Então eu e o meu sócio, a gente decidiu ir a uma Bienal aqui no Rio, visitar editoras e perguntar por que não tinha audiolivros, e todas elas responderam a mesma coisa: olha, isso não dá certo, algumas já tinham tentado fazer venda em CD, então o brasileiro não consome áudio, procura outra coisa para investir o seu dinheiro, porque isso é uma roubada. Hoje a gente tem mais de 6 milhões de usuários no mundo, nós somos bem reconhecidos em feiras internacionais como um player atuante no mundo, e uma empresa brasileira, isso deve encher a gente de orgulho aqui. A gente tem contrato com 4 das 5 maiores editoras do mundo, e a gente não parou no livro só. Tá? A gente... Então a gente cresceu. Hoje nós somos 59 colaboradores na empresa, a gente tem mais de 100 narradores, mais de 50 revisores, temos escritório na Colômbia, temos estúdios próprios, a gente tem uma produção mensal bastante alta. Essa é uma parte da nossa equipe. E aí quando a gente pensa em um app, é feito de pessoas, não é só um app, e eu vou contextualizar isso daqui a pouco. Aqui eu faço questão de mostrar um pouco que quando a gente montou a empresa era eu e o Flávio, e depois a gente foi conseguindo investimento, conseguindo colocar outras pessoas no nosso conselho para poder profissionalizar cada vez mais a empresa no mercado nacional e fora do Brasil. Então a gente tem conselheiros aqui, investidores que passaram e que fundaram grandes empresas também. Aqui é uma brincadeira que a gente faz usando uma capa do The Economist, que diz que a Netflix está mudando o mercado de Hollywood com a produção de conteúdo, e a nossa intenção é essa: a gente quer produzir conteúdo em áudio. A gente vê, como exemplo que o Dr. Gustavo deu, que as pessoas estão na rua com fone de ouvido. Se a gente olhar na rua, cada vez mais as pessoas estão com fone de ouvido, e as grandes empresas estão investindo no Alexa, no Google Assistant, a Apple tem o dela também, que me fugiu o nome agora. A gente está pensando, tem uma revolução do áudio aí. As pessoas querem fazer interação por áudio, elas estão escutando alguma coisa. Ela pode escutar uma música sertaneja, mas pode escutar um livro também. Então, para a pessoa que não está habituada a abrir um livro físico, papel, não adianta você entregar esse livro na mão dessa pessoa. De repente, você consegue entregar um livro no dispositivo que ela está com aptidão ali para ouvir, e aí você consegue transformar o leitor. Então, tem até uma preocupação social que eu acho que é importante nesse sentido, que a gente consegue ter mais um formato de entrega de informação. E a nossa meta é justamente essa. A gente considera que nós somos uma empresa disruptiva para o mercado editorial. O Dr. Gustavo, ele vive muito esse mercado, e ele sabe o quanto que eu tive dificuldade quando eu quis falar que eu ia vender livro, não vender livro, mas eu ia dar acesso a livro no modelo de assinatura. Assinatura é ilimitada. E aí todo mundo achava uma loucura, mas o Netflix já vinha fazendo, o Spotify já vinha fazendo, então se a indústria do cinema, da música passaram por isso, por que a indústria do livro não podia passar?
Então a gente começou daí, a gente viu que o grande ponto era a produção de conteúdo. Então hoje o nosso foco é a produção de conteúdo cada vez mais e mais. Tá? A gente fez um caminho contrário, porque a gente começou a imprimir livros. Olha que loucura. Então a gente viu que a gente começou a comprar tanto conteúdo, que a gente viu, opa, tem mais um formato aqui que dá para a gente trabalhar, que a gente tem uma base de usuários grande e a gente pode imprimir. E a gente pensou, o nosso DNA é digital, a gente não concorda muito com o modelo, não é que não concorda, mas o modelo tradicional hoje das editoras está muito longe do nosso business, então a gente procurou uma maneira que pudesse entregar o livro com impressão por demanda. Então, hoje, todos os livros que a gente compra, a gente disponibiliza no marketplace. Quando o cliente compra, ele é impresso para um cliente e o livro chega na casa do cliente um a um. A gente não tem estoque nenhum de livros. O mercado está cada vez mais crescendo, é um mercado de POD. Então, a gente conseguiu fazer a contramão porque a gente consegue entregar um produto físico com um processo totalmente digital. Aqui eu passo um pouco a quantidade de títulos no mundo e aonde vai chegar o nosso catálogo. Então, hoje aqui no Brasil, o e-book tem 3,8 mil livros, enquanto na Alemanha e títulos em inglês, na língua inglesa, já tem muito mais, porque lá as editoras já saem com o livro em todos os formatos e aqui poucos players ainda estão gravando o livro. Então a gente vê o quanto que tem mercado para crescer, principalmente comparado com o mercado de língua inglesa. Tá? E o alemão é bem mais relevante, o alemão acho que é o povo que mais consome audiolivro no mundo. Além de livro em áudio, a gente tem revistas em áudio, a gente grava o Globo todo dia em áudio, as principais matérias da capa, então uma operação feita de madrugada para na hora que o jornal chega na banca, ele já está as matérias já estejam em áudio também. E a gente evoluiu, fez contrato com agências de notícia e tem notícia em tempo real em áudio com voz humana. Tá? Então a gente tem uns estúdios determinados, focados, para você baixar o aplicativo e no momento que sai a notícia, às vezes ela só está em texto, mas minutos depois a notícia está em áudio. Essa versão foi para o ar ontem até. Está disponível principalmente para o iPhone, o Android ele ainda está subindo algumas atualizações. Vamos ao que interessa. Né? Tratamento de dados. Eu coloquei aqui uma brincadeira assim, que é para a gente fazer uma reflexão, que hoje o pessoal me liga e me fala assim: tive uma ideia inovadora, eu quero desenvolver um app. As 3 primeiras perguntas que a pessoa me faz é: quanto custa para desenvolver um app? Me apresenta um desenvolvedor e como que eu posso ganhar dinheiro com isso? E a gente viu ali a quantidade, o time que a gente precisa para ter um app, para falar que tem um app. Né? Será que são esses questionamentos? Será que as leis tributárias não preocupam o empreendedor muito mais? Você seguir as leis trabalhistas também, que tem mudança constante o tempo todo. Então, lá no e-book a gente tem escritório que atende tributário, trabalhista, civil, e agora a gente tem que se preocupar com as leis, se preocupar de ficar em dia com as leis de proteção de dados. Lógico, um caminho natural é super importante, mas eu estou querendo expor isso para vocês, para ver assim, quanto mercado tem, quantas áreas do direito o empresário precisa para ficar com uma empresa minimamente regulamentada em um dia. Eu separei aqui alguns impactos fazendo uma ligação com todas essas áreas. Então a gente tem uma atualização constante das políticas de privacidade. A gente tem que fazer uma readequação hoje de contratos de parcerias comerciais, eu vou mostrar o porquê. A gente tem que fazer uma readequação de sistema e TI. Então, o advogado tem que aprender a falar com o cara de TI, que não é mais o cara da informática, que hoje um palestrante usou esse exemplo, foi perfeito, e o cara da informática tem que aprender a falar com o advogado. Então, tem que ensinar o que é IP, um tem que ensinar para o outro ali. Então, o nosso advogado ontem estava na empresa fazendo uma reunião
com 5 caras de TI aí, falando sobre sistema e adequação e como que ele traduzia isso para as nossas políticas, e os recursos humanos também. Porque todos os dados que tem são operados por pessoas, essas pessoas têm que ter contratos de confidencialidade, isso tem que estar de acordo com o trabalhista, com o regulatório, tudo. Então tem muita área do direito aí para a gente se preocupar, e do consumidor também. Então, como que a gente depende de ter uma estrutura jurídica boa. Hoje o YouBook ele tem parceria com grandes empresas, então, pelo brasileiro não ser bancarizado, a gente viu que se a gente oferecesse só o serviço com cartão de crédito, ia ser muito difícil ter um crescimento, né? Então, qual é o principal... O que todo brasileiro tem? O que tem mais do que brasileiro? É celular aqui. Então, a gente fez parceria, primeiramente, com todas as operadoras de telefonia, utilizando elas como meio de pagamento ou como meio de mídia. E começou a fazer parceria com programa de fidelidade, com programa de banco, com montadoras, para a gente atingir cada vez mais e ter um número maior de público e de assinantes, que é isso que importa para a gente. E todos esses contratos são impactados, porque a gente não pode compartilhar os dados, depende de onde vem o cliente, mas tem um fluxo de dados aí entre a gente, que é uma coisa muito preocupante, e tem que estar adequado à lei. Então, o que eu tomar de medida para proteger os dados, o meu parceiro também vai ter que tomar, e isso daí tem que ser combinado. E quando a gente fala com empresas desse tamanho que tem, é sempre uma conversa delicada e é uma coisa que impacta assim, diretamente o nosso negócio. A gente tem outra modalidade de negócio que a gente desenha a nossa plataforma para uma marca usar. Tá? Então, por exemplo, a TIM, a Nextel, a Saraiva até já fez isso no passado, ela quer fornecer audiolivro, mas tem muita tecnologia ali. Então não dá para eles investirem numa plataforma de audiolivros. Então a gente coloca a nossa plataforma com a cara desses parceiros, só que o termo de usos, o regulamento, coleta de dados, tudo, quem faz esse gerenciamento é o YouBook. Hoje, aí eu coloquei de exemplo aqui 2 telas. A tela da esquerda, para mim aqui, esquerda, ela é o que a gente pede no cadastro. Tá? Então ali no Quero Me Cadastrar, a gente pede 2 informações, que é nome e senha. Tem um aceite para os nossos termos de uso. Tá? A política de privacidade, na entrada do site, a gente já faz a mesma pergunta por causa da regulação europeia, então a gente já teve que adequar. E a outra tela é uma tela que é meio feinha, que é a tela do nosso sistema, que eu mostro que eu tenho pouca informação do usuário, eu tenho um mínimo de informação. O meu nome apareceu ali porque eu me conectei com o Facebook, e esse é o meu cadastro do YouBook mesmo, eu tirei para não mostrar dados de ninguém, de usuário, então aquele Eduardo ali sou eu. Então, a gente trata com o mínimo de informação para conseguir fazer uma curadoria. Como um serviço de assinatura, eu preciso linkar os usuários e mostrar e tentar recomendar mais livros, tentar recomendar mais consumo para aquela assinatura valer a pena. Então, hoje a gente busca pegar informação justamente para circular dentro da plataforma. A gente não tem nenhum outro tipo de publicidade na plataforma. Tudo que a gente usa é voltado para melhorar a experiência do usuário. E aqui eu deixo um questionamento, porque o mercado está mudando, os empresários eles têm que fazer adequação em várias áreas, a proteção de dados é mais uma para a gente. E será que os governos estão preparados para acompanhar essa velocidade? Os mercados disruptivos? Será que quanto que a gente vai ter de custo de retrabalho para atender todas as normas? Porque às vezes tem uma lei que ela sai de um jeito, depois ela muda, por mais que tenha 2 anos de prazo para se adequar, às vezes esse é um custo imenso que eu podia estar investindo em aquisição de usuário, investindo em marketing, e eu tenho que atender a lei, lógico, mas o quanto que o governo pensa também no lado do empresário, quanto que é essa responsabilidade
que o Dr. Gustavo colocou, entre o punir e o regulamentar e o educar. Por que eu não tenho medidas, em vez de me dar uma multa, como eu tenho uma base de 6 milhões de usuários, a minha punição é ter algum programa de treinamento para o usuário, que isso eu acho que fomentaria e seria uma coisa muito mais educativa. Então é uma pergunta que a gente tem, assim, que eu acho que o tempo vai mostrar. Não sei se eu fui muito rápido aqui, desculpa, mas eu fico aberto a perguntas também, se puder. Obrigada, Eduardo. Excelente palestra. Acho que você trouxe o conhecimento de muita gente aqui ao seu site, que não é uma coisa assim ainda, acho que no dia a dia corriqueiro, conhecido. Muito bacanas a sua sacada com as operadoras de telefone, parabéns. E a pergunta para você não tem muito a ver com o que considerar em congresso. Você começou a agir assim por quê? Por causa do seu coração? Eu e meu sócio, a gente foi somando experiências, assim, e a gente sempre foi ligado ao mundo audiovisual. Nenhum dos dois eram ligados à editora, nada. E a gente viu que o mundo todo estava numa tendência de ouvindo conteúdo, e isso não estava acontecendo aqui no Brasil. E isso mexeu um pouco, a gente viu que você vender CD em livraria não ia dar certo. E foi a tentativa que o mercado teve no passado. Enquanto estava chegando o smartphone, então a gente teve de barreira no passado que não tinha distribuição, não tinha meio de pagamento adequado e não tinha onde consumir. Em 2014 já tinha smartphone, já tinha operadoras de telefonia que substituía o cartão de crédito para a gente ali naquele momento. Não substituía, mas complementava, porque o brasileiro já estava acostumado a pagar por ali. E tinha acesso à internet e distribuição. E, mais ainda, a gente conseguia fazer publicidade no mesmo meio que a pessoa ia consumir. Então não precisava sair dali para consumir. Então a gente não precisou falar com livraria, não precisou entrar ter uma área comercial muito grande para fazer isso, foi marketing. Mas a nossa missão é divulgar, levar informação para as pessoas. Então, por isso que a gente não parou no livro. A gente vê que hoje o consumo de áudio, de informação em áudio, ela tem muito a ser explorada. É um mercado que tem pouco concorrente hoje no mundo. Por mais que tenha áudio, vou fazendo, tem a Storytel chegando aqui no Brasil, tem outras empresas. A gente vê que tem muito mais conteúdo a ser produzido do que pessoas usando. Então, é uma construção de hábito que a gente está disposto a fazer.